sejam bem-vindos ao Sompocast, o seu podcast sobre gerenciamento de riscos e sobre mercado de seguros. Eu sou Glória Vanik e hoje converso nesse episódio com Andréia Paterniani, diretora de sinistros, e Cristiane Martins, diretora atuarial e riscos, ambas da Sompo Seguros. A gente vai falar sobre sinistros e compliance nos seguros corporativos, já que são duas executivas super experientes que estão aqui no mercado financeiro. Então, quero dar boas-vindas às duas, né? Bem-vindas! Muito obrigada, Glória. Tudo bem, Andréia? Glória. Um prazer. Bom, quero começar perguntando para a Andréia, aqui, que é especialista em tecnologia, em processamento de dados, estratégia e administração, trabalha no mercado de seguros há quase 30 anos. Você cuida da área de sinistros, né, Andréia? Que costuma ser ali o contato com o cliente justamente naquele momento em que ele está mais vulnerável, aquele momento que ele está mais sensível, que é quando as empresas precisam acionar efetivamente a apólice de seguro e os negócios estão em risco. Vou dar alguns exemplos para o pessoal que está assistindo ou ouvindo. Conforme a área de atuação da empresa, se for, por exemplo, de transportes, o segurado pode ter perdido a carga, ele pode ter passado por um roubo, até mesmo por um acidente. Numa operação industrial ou de logística, pode ser que uma fábrica, um escritório, um armazém tenha sido incendiado, a operação da empresa pode estar suspensa. E no caso de uma lavoura agrícola, por exemplo, ou de um empreendimento novo, imobiliário, pode ser que uma máquina cara tenha quebrado e esteja atrasando a operação. Como é o processo de trabalho da sua equipe na Sompo para tornar esse momento, vamos dizer assim, menos difícil, né? Esse momento delicado para o cliente menos difícil? É isso mesmo, Glória. Eu costumo dizer que a hora do sinistro é a hora da verdade, né? Então, é a hora que o cliente vai experimentar, de fato, aquilo que ele comprou e é um momento muito sensível, né? Então, a gente lida com grandes perdas. Na verdade, um sinistro é uma perda, né? Então, a gente já tem que começar entendendo a sensibilidade que isso traz para a gente desde o primeiro momento, que é o aviso de sinistro. A Sompo é uma empresa muito especializada em segmentos, né? Então, a gente trabalha muito a segmentação para que justamente a gente compreenda o setor como um todo, quais são as dores, quais são as necessidades, e para que a gente possa falar com os nossos clientes com muita propriedade. Então, se eu tenho um sinistro, por exemplo, do segmento logística e transportes, eu sei qual é a necessidade daquele momento quando acontece um sinistro. Então, a gente tem várias formas de comunicar, do cliente se comunicar com a gente nesse momento, né, nesse primeiro momento tão crítico. Vou te dar um exemplo de um atendimento, por exemplo, em estrada, né? Então, quando a gente tem um segurado de transportes e existe um tombamento, por exemplo. Aquele momento é muito crítico, né? Além da questão do acidente, daquela carga que pode estar espalhada na estrada, a gente pode ter uma estrada interrompida, então a gente também tem uma preocupação muito grande ali com agilidade e todo esse cuidado, ele é tratado tanto na área de gerenciamento de risco, quanto na minha área de atendimento mesmo do nosso call center. São áreas que trabalham muito conectadas para que o atendimento seja rápido, para que a gente tome as melhores ações e tome as melhores decisões ali no momento do sinistro. Vocês, por exemplo, no caso de um incêndio, num galpão, numa grande empresa, vocês esperam o cliente ligar para vocês ou vocês já vão atrás? Como é que funciona isso? Não, Glória, na verdade a gente faz todo um monitoramento aí na mídia, né? Especialmente, então a mídia é o nosso grande fornecedor de informações aí para sinistro também. Invariavelmente, os grandes sinistros, os grandes incêndios, a gente não tem a comunicação logo de imediato, né? Normalmente, a gente fica sabendo disso muito antes e a gente já começa a atuar. Às vezes, o aviso de sinistro chega para a gente 2 ou 3 dias depois do ocorrido. Nossa. Só que esse é um tempo muito raro para a gente e para o próprio cliente. Então, sabendo da ocorrência do sinistro, a gente já faz um comunicado entra em comunicado com o corretor, muitas vezes com o cliente, e a gente já começa a tomar as providências logo no momento zero. Então, quanto mais rápido for a nossa providência de ir para o local, conversar com o cliente, com o corretor, trazer uma tranquilidade para ele naquele momento, mais rápido vai ser todo o nosso processo, mais rápido essa indenização vai acontecer. Perfeito. Cristiane, vamos lá. Cristiane, ela tem um currículo variado, porque ela é formada em ciências atuariais e é especialista em gestão financeira, controladoria e auditoria, governança, riscos e compliance, com mais de 20 anos de carreira no setor de seguros.
Na Sompo, como diretora atuarial e de riscos, você cuida de uma área multidisciplinar, né, que envolve matemática, estatística, finanças, gestão de riscos, controles internos e compliance. Você está numa área muito estratégica, né, Cristiane, ali dentro da empresa, da seguradora, que envolve gestão de passivos técnicos, ou seja, valores muito altos, que são os valores que as seguradoras reservam para poder honrar os compromissos assumidos junto aos clientes quando ocorrem os sinistros. Como que é feita essa apuração? Como é que o seu time de especialistas faz esse trabalho? Como é que é o trabalho de vocês? Eu estou curiosa para saber. Glória, muito bacana estar aqui, podendo compartilhar um pouco dessa pluralidade de áreas e de ações, né, que temos dentro da Sompo. Realmente, a gestão de passivos técnicos é uma área que movimenta grandes montantes e traz uma grande responsabilidade para a equipe responsável por essas apurações. Hoje, o nosso time atuarial é responsável por toda essa estimativa e, para isso, nós contamos com atuários especializados justamente para que eles entendam todo o modelo operacional da empresa. É necessário que ele conheça as características dos produtos, conheça toda a jornada, desde a emissão até a regulação do sinistro, justamente para conseguir fazer as modelagens necessárias para essa mensuração. Isso é feito através de estatística, de conceitos atuariais, algo muito robusto, né, e que é altamente regulado. Hoje, o nosso regulador do setor de seguros é extremamente crítico e exige que todas as companhias tenham modelos de apurações muito robustos que garantam a continuidade do negócio e que também somos auditados, não por uma, mas por 2 auditorias, justamente dada a relevância que esse provisionamento, essa gestão traz para o negócio e para o setor. Agora, eu queria saber como é que é a relação. Tem alguma correlação das áreas que vocês cuidam em termos de processo de trabalho relacionados entre a área atuarial, riscos, compliance, sinistros? Porque como é que se dá essa conexão? Como é que vocês trabalham ali? Qual é a relação que tem? Bom, principalmente como a área de riscos, compliance e atuarial, a gente acaba permeando todas as áreas da seguradora por ter que entender muito desse processo e também são áreas que fornecem muitos parâmetros para que as outras unidades possam executar os seus trabalhos com a qualidade necessária, atendendo todos os requisitos que são esperados. Então, começando a falar um pouquinho de cada uma dessas partes das minhas unidades, a área de gestão de riscos, ela está ali justamente para auxiliar no processo de identificação de riscos, processo de mitigação ou transferência, auxiliando todas as unidades para que essa gestão aconteça de uma forma efetiva e não exponha a companhia a riscos que não estão alinhados à sua estratégia, ao seu apetite. A área atuarial, que faz toda essa parte de gestão desse montante, desses passivos, que vão suportar a operação, tem muito contato com as unidades na troca do entendimento dos processos e fornecendo parâmetros e insumos também. E a área de compliance, que é aquela área que visa garantir a conformidade em todas as esferas. Então, a gente se atenta às questões legais, regulatórias, de normativos, de códigos de conduta e compartilha tudo isso com as áreas, principalmente para que elas tenham insumos e possam operar dentro daquilo que é esperado. Perfeito. Quais exemplos vocês podem citar como estratégia para a redução de riscos corporativos? Acho que eu posso te dar um exemplo, Glória, né? Até a Cris fala muito da questão das provisões, então, para a gente entender na prática, né, Cris, como é que isso funciona, quando acontece um sinistro, a gente vai lá, faz o atendimento, mas a gente tem obrigações também com relação à regulamentação, né? Então, eu preciso fazer um registro desse sinistro dentro da companhia, então, nesse momento, eu vou dizer qual é o valor desse sinistro. Então, este valor deste sinistro faz parte desse trabalho da Cris de entender toda essa movimentação. Então, dentro das nossas obrigações em sinistros, eu tenho que cadastrar, então, esse sinistro, né, fazer um registro oficial dele dentro da companhia, então, logo aconteça. Então, eu não posso fazer isso depois de 2 ou 3 meses, né? Eu tenho a obrigação de fazer isso imediatamente e com um valor adequado. Então, eu também não posso ter um sinistro de milhões e fazer um cadastro de qualquer valor que eu ache que seja ideal naquele momento. Então, todas essas movimentações, tanto do aviso de sinistro, quanto das alterações de reserva que a gente tem, porque ao passo que a gente vai avançando no sinistro, a gente vai descobrindo de fato qual é o valor dele, né? Entendi. Então, eu também tenho lá a obrigação
de fazer essa adequação dessa reserva ao longo do caminho desse processo. Então, estes movimentos são capturados pela área da Cris. Então, né, Cris, a área atuarial pega toda essa informação e faz um trabalho em cima dela. Com relação a riscos, por exemplo, Glória, a área de sinistros também atua com esse olhar de risco, porque a gente pode ter um risco de imagem, de reputação, né? Se eu não atendo um sinistro adequadamente, se eu não cumpro os prazos, tanto obrigatórios, né? Que a gente tem uma regulamentação com relação a prazos, mas também se eu não cumpro aquele prazo que eu acordei com o meu cliente num processo sob medida que eu tenho, né? Porque muitas vezes a gente tem clientes que têm volumes de sinistros, a gente trabalha de uma maneira com soluções sob medida para ele e eu combino um prazo de liquidação de sinistro. E então, esse prazo é essencial cumprir, né? Para totalmente. você ter ali a sua palavra validada, para que ele confie em você. Exatamente. Então, existe um risco de imagem, de reputação, se eu não cumpro aquilo que eu prometi, né? Esse é um ponto também que está no nosso mapeamento de riscos, né, Cris? Então, a gente está sempre se comunicando com relação a isso. E também a gente passa pelo risco financeiro, né, Glória? Então, se eu não faço a provisão adequada, a gente pode ter um problema financeiro lá na frente. Se eu não faço a regulação do sinistro adequadamente, então, observando as condições da pólice, com as franquias, com as coberturas adequadas, Glória, lá no futuro, quando eu fizer uma recuperação do ressegurador, por exemplo, né, que é um parceiro nosso também que importante. Que é a empresa que, vamos colocar, segura a seguradora, exatamente, né? né? Então, nesse momento, eu pago os sinistros, mas eu tenho um processo de recuperação de um determinado valor com ela. E ela também faz questionamento a mim com relação ao meu processo de sinistro. Então, eu também tenho um risco aí financeiro, porque se eu não fizer adequadamente, eu não vou ter a recuperação do resseguro. Então, a gente sim está sempre se comunicando com relação a riscos, né? E a própria questão atuarial. Então, a todo momento, a Cris também está lá me auditando, né, Cris? Perguntando como é que vai meu processo, identificando situações que a gente pode também mitigar riscos. Então, são áreas que trabalham com muita frequência colaborativamente, em conjunto. É isso aí. Bom, somando a experiência das duas no mercado, eu queria saber quais as mudanças mais significativas ao longo do tempo que vocês já presenciaram nesse segmento, que é importante, né, para garantir a perenidade das empresas em tantos setores da economia. Estou curiosa, eu acredito assim que muitas das pessoas que assistem, que ouvem a gente também, gostariam de saber mais sobre a carreira de vocês, sobre a carreira no mercado financeiro, na área de seguros. De quando eu comecei a trabalhar na área de seguros até hoje, eu observei uma mudança gigantesca na atualização regulatória. É mesmo? Justamente porque o mercado de seguros ele precisava passar por uma transformação que trouxesse maior robustez, perenidade e transparência para proteger o consumidor final mesmo, né? Porque existiam poucas companhias no mercado e estas regulações fizeram com que esse mercado pudesse se expandir cada vez mais, trazendo novas oportunidades. Dentre essas atualizações, né, posso citar algumas delas, por exemplo, atualizações de normas contábeis com aplicação de práticas internacionais nos balanços das seguradoras, trazendo maior transparência e segurança para aquele consumidor poder avaliar se aquela companhia vai conseguir atender, né, e suportar a sua necessidade. Atualizações referente a modelos de negócio, flexibilizando companhias seguradoras que focavam em inovação, testes, novos modelos de negócio, né? Isso traz uma abertura, uma expansão do mercado que só beneficia o consumidor e a sociedade, que passa a ter mais acesso a seguros. Sem dúvida. E mais recentemente a gente teve aí a atualização referente a um normativo voltado para a sustentabilidade, que já se falava muito, mas se faltava uma diretriz muito mais clara, atendendo a necessidades e a pleitos da sociedade, voltado para a parte ambiental, social e de governança. A ESG está aí, né? Está aí com tudo e precisa realmente ter todas as normas direitinho para que isso fique cada vez mais claro, né? Isso auxilia a sociedade a entender que é um setor que procura expandir, trazer inovação, trazer segurança, né? E possibilidades de seguros. Porque, por vezes, a gente não vê a necessidade do seguro porque a gente não conhece. É um setor que precisa promover cada vez mais inovação e tecnologia para conseguir atingir esse objetivo. Muito bem. E você, André? Eu me formei em tecnologia e comecei a trabalhar numa seguradora.
Então, Glória, quando eu cheguei na seguradora, assim, não existia nem computadores nos departamentos, né? E eu vivenciei essa transformação, de fato, da tecnologia dentro da seguradora, até porque eu tinha esse olhar da tecnologia. E, naquele momento, sabia que a gente passaria por um período transformacional, né? Que a gente teria muitas novidades, pensando em tecnologia. Mas o que acontecia daquele período onde surgiu lá, 1990 e alguma coisa, né? Onde surgiu o boom aí da tecnologia? Muitas empresas trabalhavam a tecnologia de dentro para fora. Eu acho que hoje em dia a gente consegue entender que a experiência do cliente é mais importante do que o nosso processo interno. Então, hoje em dia, a gente primeiro questiona o cliente e depois usa a tecnologia em prol da necessidade do cliente. Então, hoje na Sompo, por exemplo, a gente tem diversas formas de comunicação com o cliente. Temos projetos envolvendo relacionamento, né? Projetos que tratam o digital. Mas, essencialmente, a gente busca primeiro entender qual é a necessidade do cliente, o que exatamente ele gostaria de ter da Sompo enquanto tecnologia, para depois começar esse desenvolvimento. Bom, estamos numa mesa aqui com 3 mulheres, né? Então, a gente precisa falar também sobre essa questão de diversidade, de inclusão. O que vocês sentem sobre as mudanças no trabalho de vocês, né? As duas têm uma experiência muito sólida num mercado que é dominado por homens, mercado financeiro, dentro dele o de seguros. O que já mudou? O que vocês perceberam que já mudou para melhor? O que ainda precisa melhorar? Queria saber também como é que esse tema, diversidade, equidade e inclusão, é trabalhado dentro da Sompo. Bom, Glória, acho que uma boa forma de começar respondendo a sua pergunta é a gente começar a trazer dados e fatos, principalmente do nosso mercado. Recentemente foram publicadas pesquisas que demonstram que 55% da base de colaboradores no mercado é representada por mulheres. Opa. Então, a gente vê que as mulheres, sim, estão dentro do setor. Já são maioria. Somos maioria. O ponto central aqui é quanto dessas mulheres ocupam posições de liderança. Baseado nos dados de 2022, para cada uma mulher diretora, temos 2,2 homens em posições de diretores. Se olharmos os números de 10 anos atrás, esta relação era de uma mulher para 4 homens. Houve um avanço. Houve um avanço muito significativo. Muito grande, E aí, como faz parte da minha área, se eu projeto isso para frente, até 2030, considerando cenários de normalidade, sem grandes mudanças e a sociedade atuando no mesmo ritmo de equidade, esse número deve ter uma equivalência. Há um longo caminho a ser seguido, Sim. mas já mostra grandes avanços. Muito bom. E você, Andréia? E aí vamos trazer tudo isso para dentro da Sompo, né, Cris? Aí é assim, né, Glória? Há 6 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na Sompo, eu era a única diretora dessa companhia. De 2020 para cá, a gente acelerou bastante todo esse processo, esse programa de diversidade, equidade e inclusão que a gente tem. Então, de 2020 para cá, essa representatividade passou de 10% de mulheres em cargos de diretoria para 40%. Em 3 anos. Em 3 anos. Então, a gente vê que nos últimos 2, 3 anos isso foi bastante acelerado. Sim. Acho que é um projeto e uma iniciativa que a gente tem dentro da Sompo de desenvolvimento mesmo, de um desenvolvimento cuidadoso, com muita responsabilidade e sustentabilidade. Né? Vou te dar um exemplo. A gente tem hoje dentro da Sompo um programa de mentoria para mulheres. Eu participo desse programa, a Cris também, né, Cris? Então, são 12 mulheres que participam deste programa. É um programa onde a gente tem a oportunidade de ter a diretoria executiva como nossos mentores. Então, é um para aceleração... Para acelerar todo esse processo de um crescimento profissional. Então, é um investimento importante da Sompo, né, em tempo, em qualidade dos profissionais, do desenvolvimento profissional nosso, e é um presente. É muito legal, tenho participado, a Cris e outras tantas mulheres lá da Sompo, e de verdade é um presente da Sompo. E o mais legal de tudo isso, Glória, é saber que a gente não só fala sobre o tema de diversidade, equidade e inclusão dentro da Sompo, mas a gente faz acontecer. Esse fato que a Andréa trouxe de uma ação de mentoria com mulheres líderes faz parte do programa de diversidade da Sompo, que conta com a participação de diversos colaboradores de diversas áreas e posições, justamente montando estratégias e ações afirmativas
de forma que a companhia possa identificar oportunidades e aplicação desse ambiente que seja um ambiente muito mais diverso e de inclusão oportunamente. É muito gratificante fazer parte desse programa e ver essa construção na Sompo, porque a gente vê o discurso e vê a prática. E essa consistência, com certeza, faz com que a gente vá observar uma sociedade que também vai ser impactada por essa semente que a Sompo vem plantando. Isso é muito importante, porque quando a gente fala em equidade, em inclusão, em diversidade, não é simplesmente você contratar pessoas pretas, pessoas LGBTQI a mais, ou pessoas, enfim, ou mais mulheres. Você tem que preparar toda a empresa para receber essas pessoas que estão chegando com uma outra cabeça, não é? Senão, essas pessoas acabam ficando fechadas em núcleos dentro da empresa. Exatamente. Precisa-se ter ações afirmativas que endossem justamente a identificação de oportunidades de atuação e depois acompanhamentos para verificar a efetividade. Perfeito. Porque senão tudo fica muito no discurso e na prática a gente não enxerga as mudanças que precisariam acontecer. Perfeito, muito bom. E aí, né, vamos pedir conselho, né? Afinal de contas, são duas mulheres muito experientes em cargo de liderança. Então, quais são os conselhos que vocês dão para outras mulheres que estão entrando no mercado de seguros, estão procurando crescer dentro das suas carreiras? Quais são os próximos passos que vocês acreditam que vão ser necessários para o mercado de seguros corporativos crescer, se fortalecer também aqui no Brasil? Ô, Glória, eu diria que as mulheres precisam ser protagonistas das suas carreiras, né? A gente precisa construir a nossa carreira e, mais do que isso, não ter medo, não ter receio de falar sobre ela com os nossos líderes. Então, eu acho que é importante que o líder saiba o que você quer, né? Saiba que você está ali numa determinada posição, mas que você tem sim vontade de continuar crescendo, se desenvolvendo dentro da empresa e eu acho que a gente tem que buscar as oportunidades, né? Então, se existe uma oportunidade em uma outra área e eu me vejo trabalhando naquela outra área, por que não pedir a oportunidade de estar naquela outra área ou se colocar à disposição de um outro cargo? Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa trabalhar muito isso. Muitas vezes a gente faz, Glória, com excelência, com qualidade, e a gente fica esperando esse reconhecimento aparecer, né? Então, acho que a gente não tem que esperar, não. A gente tem que ir para cima, né? A gente tem que falar. Eu quero isso, é assim que eu me vejo. Exatamente. Então, como que eu me preparo para um próximo cargo? De que forma a empresa pode me ajudar nisso? Eu acho que a gente tem que se comunicar e é isso aí, mulherada. A gente tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Exatamente. E aí, pegando esse gancho da Andréa, eu acho que algo muito comum e latente em muitas mulheres é a questão da autocobrança excessiva. A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, tem que saber tudo, né? E a gente não pode errar. E pelo contrário, a gente tem que entender que a gente nunca vai ter um cenário 100% equilibrado. E que está tudo bem, faz parte do processo, né? Essa autossabotagem de entender que a gente nunca vai ser autossuficiente para as coisas também é uma forma da gente se proteger para não sair da nossa zona de segurança. Sim. Né? A nossa zona de conforto. Por vezes, a gente vai ter que parar e avaliar que a gente já tem uma caixinha de ferramentas muito bem completa, né, de conhecimentos técnicos, que é comum a todos os profissionais, buscar o autodesenvolvimento, uma evolução contínua, mas também temos habilidades baseadas nas nossas experiências que irão nos proporcionar conseguirmos atender cenários que a gente ainda não conhecia. E que a gente não precisa nunca estar 100% né, preparado, 150% preparado para mostrar que damos conta. A gente tem que aprender que, por vezes, a gente vai errar, mas que isso vai nos trazer alguma outra experiência que, para novas oportunidades, a gente já vai fazer diferente. A gente tem que aprender a arriscar. Né? Algo que a gente entende que, dentro da nossa trajetória feminina, a mulher tinha que ser perfeita. Sim, sim. Não é mais algo... E a perfeição não existe, né, Cristiane? Na verdade, existe. É o que a gente coloca como um critério. A minha perfeição é diferente da sua, é diferente da Andréa. Cada pessoa tem a sua ideia de perfeição. Exatamente. É porque sempre fomos muito cobradas para estar dentro das regras e mostrar que estava tudo adequado e correto. E tudo bem, né?
Tá sempre tem, né? A gente tinha que mostrar que estava sempre tudo bem. Por pior que estivesse, tinha que estar sempre tudo bem para os outros. Exatamente. E aí eu posso trazer a minha experiência, uma profissional no setor há 20 anos, e nesse ano assumi uma nova atribuição na qual eu não tinha uma experiência formal, né? A gente às vezes se pauta muito na experiência formal para conseguir falar, eu posso dar conta porque eu sei. E às vezes não, a gente precisa estar com pessoas ao nosso redor que conheçam e que compartilhem conosco, para que a gente possa dar esse passo além no desconhecido e descobrir novas jornadas, descobrir novas coisas que com certeza vão nos deixar muito mais felizes, né, e satisfeitos com a escolha que nós fizemos. Nossa, mulheres inspiradoras, é isso que nós precisamos no mercado. Quais os próximos passos que vocês acreditam aí para o mercado de seguros visando as mulheres? O mercado vai... Vocês acreditam que a tendência é que se abra mais para que as mulheres cresçam dentro do... Acho que hoje já existe um movimento, né, Cris, bastante forte no mercado de seguro com relação às mulheres, pelo menos, sabe, Glória? A gente tem participado de muitos eventos, a gente tem conversado muito, né, entre as mulheres aqui do setor e eu acho que isso tem evoluído bastante de uma forma mais rápida do que há 5 anos atrás. Perfeito. Então, eu acho que esse é o caminho, a gente está sempre conversando, se comunicando, entendendo onde estão as oportunidades. Não sermos concorrentes o tempo todo entre nós, né? Afinal de contas... É a sororidade. A sororidade. A gente precisa ter o apoio, né? E o suporte uma da outra para saber que sim, é possível. Hoje, a sociedade ela já não aceita mais determinadas questões ou aspectos. E isso vem muito de uma consciência que veio sendo construída, como a Andréa citou, ao longo do tempo. Então, há acesso à informação, há acesso a possibilidades de ações. Hoje, companhias que não seguirem este movimento, com certeza vão perder aí muita questão, porque o mundo está voltado para esse desenvolvimento e reconhecimento. Perfeito. Gente, foi um prazer enorme, né? Inspiração. Mulheres inspiradoras em cargos de liderança, é isso que a gente precisa para que outras mulheres que estão no mercado, que querem crescer dentro do mercado, se inspirem em vocês e elas ganhem essa força, essa energia para se posicionarem dentro da empresa, para terem sororidade também. Quero agradecer demais. A gente viu aqui sinistro, atuarial, riscos, compliance, são áreas super estratégicas dos negócios de uma seguradora, demandam sensibilidade, nós vimos, cuidado e precisão nos processos. Muito obrigada mais uma vez. Um prazer. Obrigada, Glória. Obrigada, foi um prazer. Glória. Foi um prazer. E obrigada a você também, que ouviu ou que acompanhou aqui em vídeo o nosso Sompocast. No próximo episódio, a gente vai falar sobre estratégias de inovação no gerenciamento de riscos corporativos. Então, não perca. Até lá.